Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar hoje com um pequeno conteúdo, como já avisamos, de perguntas e respostas do Alex Collier. E a pergunta de hoje é: de acordo com a lei universal, é permitido a um ser de uma dimensão superior enganar um ser de dimensão inferior para tomar uma decisão sem violar o livre-arbítrio? Em outras palavras, é permitido enganar através de contratos, acordos, para conseguir algo sem interferir no livre-arbítrio daquele ser? A resposta dele foi não. Isso não é legal. Isso realmente não é legal. É por isso que estamos nessa situação. Existem guardiões, como patrulheiros estelares, muito bons nesse sistema solar. E uma ressalva aqui do canal: nós já falamos nesse assunto, já falamos sobre um deles, que foi o primeiro a tentar fazer um acordo com os governos humanos, o AFA, que veio acompanhado de Ponar, ambos com as suas naves. Eles eram comandantes e o acordo não foi feito. Eles foram embora e até hoje esses comandantes executam outras atividades em outras galáxias. Não atuam mais neste sistema solar, o que abriu a chance para mercenários tomarem a forma de seres benevolentes e fazerem um acordo com os governos, que seria então barganha. Daremos a vocês acesso à nossa tecnologia, mas na verdade o acesso foi a uma tecnologia que jamais o homem poderia usar contra eles, e vocês nos dão o que queremos. E o acordo foi feito, mas descumprido, claro. O resto vocês já sabem. Então, voltando à resposta, existem patrulheiros muito bons no sistema solar, nesse momento em particular, porque esses chacais, é assim que o Alex se referiu aos regressivos, sabiam que usariam essa tecnologia e então criaram uma distorção da verdade, enganando os nossos representantes para tomar uma posição que foi um checkmate. Então, esses guardiões, esses patrulheiros, sabiam exatamente o que eles fizeram e não podiam, na época, intervir. Foi uma manipulação absoluta o que fizeram aqui conosco, portanto, não foi legal. Algo que queremos falar aqui também é sobre essa abertura em relação aos conteúdos referentes aos andromedanos, porque entre tantas espécies que estão aqui para nos ajudar, esse é o momento de inserir informações que não tínhamos antes por parte deles, que reforçam demais a nossa necessidade em nos firmar como seres energéticos com um grande potencial e que precisamos saber quem realmente somos e o que realmente podemos fazer. Mas aí, olhamos para o nosso corpo físico, alguns estão vivenciando situações extremas, dolorosas, olhamos para o que anda acontecendo no mundo atualmente, a nossa mente se foca em notícias que chegam através da mídia, então focamos nas nossas dificuldades, seja em qual área for. E a nossa tendência é pensar: eu não posso nada. Eu não posso nem tirar a minha dor. Minha situação não muda, o mundo não muda. Eu não consigo ser feliz, nem com alguém, nem só. Eu não consigo me encaixar, nem aqui, nem ali. Minha vida é deprimente e eu não vejo razão de acreditar nessas coisas. É por isso que nós estamos aqui, para ajudar você a mudar o seu padrão de pensamento, seu comportamento, não te influenciando, nem te enganando, não impondo nada sobre o seu livre-arbítrio. Você é completamente livre para seguir em frente nos seus processos ou não, até mesmo nem iniciá-los. Só queremos esclarecer que
O corpo físico sofre consequências com a mudança de densidade. Estamos sofrendo isso e é algo bem fácil de explicar e compreender. Nossos corpos biológicos foram feitos para uma terceira dimensão. Então, quando entramos no processo de transição para uma dimensão superior, o corpo imediatamente começa a resistir, porque não é esta a programação que ele recebeu. E cada vez que as coisas vão se intensificando mais e mais, ele reage mais e mais. Ele foi feito para isso, assim como a nossa mente racional. A expansão da consciência é um processo. Uma vez fizeram uma pergunta ao Alex e ele disse: desculpa, eu não sei de tudo. Se eu soubesse de tudo, com certeza a minha mente já teria explodido. E ele riu. E é verdade. Nós não podemos saber de tudo, nós não temos resposta a tudo. Mas mesmo assim, precisamos seguir em frente. Não há outra forma de seguir a transição planetária sem que estejamos acompanhando essa transição, cuidando da nossa ao mesmo tempo, paralelamente. Em um determinado momento, o planeta irá para uma 5D. Em um determinado momento, o planeta irá para uma 5D. E o nosso desejo é ir com ele para essa nova dimensão. E não há outro jeito a não ser entendendo o que acontece aqui conosco, exercendo gratidão a despeito da situação, seguindo com a jornada do autoconhecimento, nos preparando para esse momento. Deixamos aqui na descrição um link para uma palestra do Alex na conferência de verão do Monte Shasta. Ele está bem diferente, vocês verão, e na roldana de configurações, vocês podem ativar as legendas e depois modificar o idioma para o português. É um conteúdo bem instrutivo, bem esclarecedor. A segunda pergunta foi: qual país ou cidade na Europa será segura das catástrofes que virão com a passagem de Nibiru? Então ele responde: escutem, isso é muito simples. Se o nosso planeta, se a Terra, parar de girar sobre o seu próprio eixo, o acúmulo de água no Equador vai sair da sua posição atual, vai elevar o nível do mar de forma significativa. É o que vai acontecer. Você tem que saber se você vai ficar bem. Eu não conheço todos os lugares do mundo, não sei o nível do mar em todos os lugares, mas a maioria dos lugares que conheço nos Estados Unidos, porque é onde eu estou, meus filhos vivem na costa e grande parte da costa vai desaparecer. Vamos perder muitos estados para o mar. Agora, quanto tempo vai levar para a rotação da Terra se corrigir e a água retroceder? Não se sabe, é o que vai acontecer. Não tem como adoçar isso. Então, nós fomos buscar uma outra pergunta, porque nós sabemos que Nibiru, ou, de acordo com os próprios Anuna, seria Nubirá, é uma grande nave-planeta. Então, nós já comentamos aqui no canal que sim, esses seres já vieram aqui inúmeras vezes e voltarão um dia. E essa volta, assim como trouxe problemas para o sistema antes, trará problemas novamente. E quando eles retornarem, retornarão desejando o mesmo status de deuses, como eram adorados na Suméria. Então, tudo que mexe com a gravidade interfere na frequência do nosso sistema, da galáxia. Então, só complementando, alguém perguntou o que aconteceu com o planeta. E o Alex respondeu que não sabe se foi um acordo entre as espécies ou se houve um aviso, porque ele diz que já está tendo uma atividade muito intensa por aqui e já tem muita coisa acontecendo ao redor do planeta Terra, principalmente no cinturão de asteroides, em Ceres, um planetóide que fica entre Marte e Júpiter, onde os regressivos possuem ainda muita atividade, e ele afirma que, infelizmente, humanos
aos milhares, estão em séries, foram colocados lá e vivem no subterrâneo trabalhando para os regressivos. Então, isso gera um campo muito denso, muito pesado de energia. E ele não sabe dizer se todos serão resgatados, porque quando encurralados, os regressivos podem fazer coisas terríveis. Então, como canal, nós acreditamos que, humanos podem estar lá ou em qualquer outro lugar contra sua vontade, mas ainda apresentam uma terceira densidade, sendo seres humanos. Ou seja, onde eles estejam agora, seja aqui no planeta, seja dentro do sistema, seja no intraterra, o local foi modificado para que esses humanos pudessem ter condições de sobreviver para trabalhar. Então, mesmo que em uma atitude que nós não chamaríamos de desespero, mas do tipo, se nós não podemos tê-los, ninguém terá, pode haver sim um sistema de autodestruição, de um hangar, de um centro de controle, mas fora do corpo físico, nós acreditamos que todas essas essências que estão sofrendo, todas serão resgatadas, porque são centelhas da fonte. Todas serão acolhidas, cuidadas, reorientadas para as suas origens. É, pelo menos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. Não significa que seja a verdade. Queremos avisar também que estamos procurando um local onde nós possamos nos reunir pela primeira vez, aqui no Rio, um local que não seja muito grande, que satisfaça as questões de segurança e outras mais, para que possamos nos reunir, conversar, trocar ideias, nos conhecer. Então, coloquem isso em suas emanações positivas, com propósito, porque se tiver que acontecer, as portas vão se abrir. E se não for o momento ainda, nós vamos entender. Agora, nós queríamos responder algumas dúvidas a respeito de conteúdos do nosso canal. Conteúdos produzidos por nós. Então, a respeito da condição da Lua, sim, ela é um satélite artificial. As fotos do homem por lá e as fotos consideradas oficiais pela agência espacial são verdadeiras, mas muitas delas foram manipuladas porque a chegada do homem mostrou nas fotos o que realmente existe na superfície. Eu nunca estive na superfície da Lua. Você já esteve na superfície da Lua? Então, nós, humanos normais, que não somos astronautas e não participamos de missões lunares, nós não vimos o que há na superfície, as naves, os hangares, muitas coisas, seres, e as fotos precisaram ser editadas. Por isso há toda essa conversa dizendo que nós nunca pisamos lá. Pisamos, mas quando o presidente JK disse que colocaria o homem por lá, o homem já estava lá. Não era exatamente o que os astronautas pensavam, mas essa agência já sabia o que eles encontrariam lá. E mais um detalhe que gostaríamos de alertar a todos vocês é que estão vindo por aí dias delicados para nós, onde enfrentaremos um desenrolar novo em um dos tripés do sistema, especificamente aqui, o político. Então, por seus processos e pelas suas conexões, não entrem em discussão. Não briguem por causa disso. Quem está efetivamente no processo de despertar e expandindo a sua consciência não pode mais perder tempo com esse tipo de assunto. Portanto, seja consciente, siga sua intuição, mas preserve as suas palavras, preserve sua energia, porque as pessoas mudam, mas o sistema é o mesmo. Também há algumas dúvidas sobre o fim do ciclo encarnacional
Em primeiro lugar, ao contrário de algumas filosofias e crenças, essa não é a forma certa de evolução. Muitos sistemas com planetas parecidos com o nosso evoluem e não é desta forma, porque essa forma foi a forma encontrada pelo sistema para manter todas as essências numa engrenagem, numa roda, num ciclo. Todo o universo está em constante transformação. Então, quando uma essência se encontra livre da tridimensionalidade, estando desperta, tendo conhecimento, fora da ignorância, ela vai procurar outro local para continuar suas experiências. Hoje, consideram o Dia das Mães, só que também há o Dia dos Pais, o Dia da Terra, o Dia do Amigo, o Dia da Água, Natal, Ano Novo. E nós já sabemos que são coisas criadas pelo consumismo, porque tais dias são todos os dias, correto? Todo dia é o dia de tratar bem a mãe, o pai, abraçar o amigo, ver a água como um recurso que não pode ser desperdiçado, amar a terra. Então, o planeta gera vida. Nós nos abrigamos nele, é o nosso lar. Então, apesar de ser um planeta, é uma mãe, a Mãe Terra, que gera e abriga a vida. Então, nós podemos comemorar dessa forma, não colocando as mães à parte, é claro, porque elas são as responsáveis de nós estarmos aqui, de estarmos presentes neste agora, cumprindo as nossas missões no processo de despertar e expansão da consciência. Todo o nosso respeito, todo o nosso amor, aquelas que são mães, que geram vida. Finalizando este conteúdo, algumas pessoas já viram vídeos e entrevistas do Alex e algumas informações dadas por ele realmente não aconteceram. Por exemplo, ele disse que no ano 2000, Nova York não existiria mais. Entretanto, convém lembrar que, durante esse processo de transição, as coisas não são imutáveis. As coisas estão em transformação. Então, todo dia é um dia novo. E aquilo que pode ter sido tomado como definitivo pelos regressivos, pelos negativos, pode ter sido impedido por aqueles que estão aqui para ajudar o planeta a evoluir. Nós cremos firmemente nisso. Porque pessoas contatadas não são videntes. Eles não foram contatados para ficar aqui no planeta vendo o futuro. Algumas são e nem falam a respeito, porque não desejam, porque não querem passar por situações ridículas, porque dentro da espiritualidade ainda é mais fácil acreditar em algo vendido do que em uma informação crível oferecida gratuitamente. Então, há um julgamento, sim, por parte das pessoas ainda dentro da espiritualidade. Infelizmente. E os que são contatados e possuem este privilégio precisam cuidar todos os dias da vaidade, do ego. Porque todos viemos aqui para ajudar as pessoas do planeta e não para chamar atenção para nós. O mensageiro nunca pode ser mais importante do que a mensagem. Portanto, na nossa opinião e respondendo algumas dúvidas enviadas por e-mail sobre a nossa posição em relação a este ou aquele canal, a este ou aquele conteúdo, a esta ou aquela pessoa, o que temos a dizer é bem simples e serve para tudo. Olhe os frutos, veja se há vaidade. O que ressoa no seu coração? Palavras podem ser muito boas, agradáveis, mas o que a essência sente não mente. A verdade sempre aparece, porque lobos sempre seguem a sua natureza, que é uivar. Não sigam alguém ou um canal
ou uma ideia, falamos até de nós mesmos, como a única verdade. Absorva sempre o que for bom para você e o que não for, deixe de lado. É como comer peixe. É preciso ter cuidado com as espinhas. Então, um conteúdo do canal pode servir para N pessoas e não ser aquilo que outras pessoas desejam escutar. Não é um conteúdo para elas. Não significa, então, que o canal seja inapropriado ou negativo. Simplesmente aquele conteúdo não é o conteúdo que ela está precisando naquele momento e ela poderá escutar novamente mais à frente, que será o seu momento certo. Então, aquele conteúdo vai caber como uma luva na situação em que ela está passando. Então, no início do canal, por um tempo muito pequeno, eu usei um nome diferente do meu nome aqui, mas rapidamente isso foi corrigido, porque não era a intenção transformar o canal em algo onde as pessoas acabariam tomando esse nome como um ser multidimensional, alguém que canalizava mensagens, alguma coisa parecida, e acabaria chamando mais atenção do que as mensagens. Então, a missão do canal acabaria sendo distorcida, e por isso não foi mais mencionado nem usado. Nós ainda temos muito conteúdos sérios para trazer a vocês, então não se preocupem, não tenham pressa, tudo tem o seu tempo. Continuem conosco se desejarem. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira